método de ovulação Billings foi desenvolvido por um casal de médicos australianos. Eles começaram a estudar o cérvix da mulher e dentro do cérvix da mulher descobriram um grande universo cheio de mucos e cheio de filamentos, algo que nenhum médico ainda tinha tido essa percepção. Através do método de ovulação Billings, as mulheres têm um método natural, sem nenhuma química, sem nenhum hormônio sintético e, além disso, elas têm 99% de sucesso no espaçamento da gravidez e também 72% naquelas que realmente planejam engravidar. É um método que pode ser aplicado tanto na amamentação, ele pode antecipar a percepção da mulher para a menopausa, ele é um método que ele pode ser utilizado, por exemplo, para a mulher que quer perceber se ela está com alguma alteração de saúde. Bom, eu acho que já deu para perceber que é um grande método para você usar. Vamos conhecer um pouquinho o nosso sistema reprodutor feminino. Aqui eu vou mostrar para vocês, porque as mulheres confundem muito, mas aonde eu quero chegar é justamente no cérvix, para que você passe a entender como funciona o método. Aqui a gente tem o cérvix, a gente tem logo acima o útero, o endométrio, que fica dentro do útero. Aí a gente tem as trompas de falópio, aqui a gente tem os ovários, os folículos ovarianos. Agora o sistema externo da mulher, nós temos aqui a vulva. Na vulva nós temos toda a anatomia, os lábios e também o nosso grande órgão do prazer feminino, que é o clitóris. Tudo isso nós mulheres temos. Mas onde eu vou me concentrar? Eu vou me concentrar especificamente na vulva e também no cérvix. Então, como que funciona o nosso método de ovulação Billings? Seu sistema reprodutor é maravilhosamente complexo, mas os sinais que ele lhe dá podem ser bem simples, ajudando você a identificar o período fértil e infértil do seu ciclo. Você pode ter notado tipos diferentes de fluxo durante seu ciclo menstrual. As sensações que estes produzem na abertura da vagina, chamada vulva, também mudam. Isso porque sua cérvix produz diferentes tipos de muco, em resposta às mudanças dos níveis hormonais. Seu ciclo inicia com o sangramento menstrual, quando a superfície do seu útero, chamada endométrio, é expelida. Após a menstruação, sua cérvix é fechada por um grosso tampão de muco, que impede que os espermatozoides entrem no útero. Isso significa que você está infértil. Muitas mulheres sentem-se secas na vulva durante esse período. Outras notam um padrão de fluxo cuja sensação e aparência é a mesma dia após dia. O número de dias em que você experimenta este padrão sem mudanças determinará o tamanho do seu ciclo. Num ciclo médio, esse padrão de infertilidade dura poucos dias. Se o seu ciclo é curto, você pode não experimentar nenhum dia deste padrão infértil. Num ciclo longo, você terá mais. No início do seu ciclo, a glândula pituitária do seu cérebro começa a secretar um hormônio chamado hormônio folículo estimulante, ou FSH. O FSH estimula o crescimento de um grupo de folículos nos seus ovários. Cada folículo contém um ovário e um conjunto de células vizinhas que secretam o hormônio estrógeno. O estrógeno ativa a cérvix, que produz um muco essencial para a fertilidade. Este é o início da fase fértil. A fase fértil, mostrada aqui com o símbolo do bebê, inicia-se poucos dias antes da ovulação. Um tipo de muco produzido pela cérvix dissolve o tampão, o que significa que os espermatozoides podem agora entrar no útero. Outro tipo de muco filtra os espermatozoides danificados, enquanto outro tipo nutre os espermatozoides de modo que eles podem viver até 5 dias no seu sistema reprodutor. Ele forma canais que ajudam os espermatozoides a viajarem através do seu sistema reprodutivo até encontrarem e fecundarem o óvulo. Você se conscientiza do desenvolvimento de sua fertilidade pelas mudanças no muco que você sente e vê na vulva.
você nota que vai se sentindo cada vez mais molhada, mais escorregadia, o muco fino, claro. O último dia de sensação escorregadia é chamado de ápice da fertilidade e está muito perto do momento da ovulação. Quando o folículo está quase maduro, a glândula pituitária estimula uma liberação, uma onda de hormônios, que é um hormônio chamado luteinizante, ou LH. O LH dá o gatilho para a ovulação. O óvulo é varrido para dentro da trompa de Falópio, pronto para iniciar sua jornada em direção ao útero. Se a fecundação não acontecer, o óvulo morrerá dentro do primeiro dia de ovulação, mas se o óvulo encontrar no seu caminho o espermatozoide, a fecundação pode acontecer. Após a ovulação, o folículo vazio é transformado em corpo lúteo. O corpo lúteo produz um hormônio chamado progesterona. A progesterona prepara o endométrio. Em caso de existir um óvulo fecundado, pronto para se implantar, ela também causa espessamento do muco. Aí que acontece? O tampão do cérvix volta. E um dia depois do ápice, você não vai mais se sentir molhada. No final de 3 dias após o ápice, sua fertilidade deste ciclo acaba. Cerca de 2 semanas após a ovulação, um novo ciclo começa. Nós podemos ver agora como o muco cervical é essencial para a fertilidade. Uma vez que você esteja familiarizada com seus padrões, você será capaz de identificar se está fértil ou infértil. Este conhecimento pode ajudá-la a conseguir ou evitar a gravidez. E ele pode também lhe ajudar a preservar a sua saúde reprodutiva, já que será capaz de reconhecer mudanças que possam exigir investigação médica. Este conhecimento toda mulher deveria ter. A mulher que não utiliza nenhum hormônio sintético, ela vai passar por toda a fase do ciclo menstrual. Ou, por exemplo, uma mulher que não tem nenhum distúrbio de saúde relacionado ao ciclo reprodutor. Durante todo o nosso processo de ciclo menstrual, a gente vai ter um tipo de muco que ele é impulsionado por nossos hormônios. Então, eu vou mostrar para vocês algumas imagens para ficar mais didático e mais ilustrativo. Quando a mulher menstrua, então vamos colocar o ponto de partida do nosso método, ele vem do primeiro dia da menstruação. Você vai ter algumas sensações que são mucos, que são impulsionados para o nosso sistema hormonal. O primeiro deles acontece no primeiro dia da menstruação. Nesse dia, a mulher ela pode observar a sensação tanto no cérvix quanto na vulva ou na própria calcinha. O cérvix, normalmente a mulher sente quando ela já está acostumada com o método. A calcinha é mais evidente, porém ela pode ser enganosa, né? Então, por exemplo, às vezes no momento de calor ou na praia ou na piscina, isso atrapalha um pouquinho. A mulher que já faz algum tempo que utiliza o método, ela já consegue ter a sensação no cérvix. Esse é o ideal. A melhor sensação para sentir o muco cervical é justamente no cérvix, mas isso precisa com experiência e prática, por alguns meses ou até anos. Como que funciona o método? Você precisa anotar todas as sensações que você vai sentir. É como se fosse um diário. Isso você vai fazer durante uns 3 meses. Após esses 3 meses, a mulher ela continua fazendo as anotações, mas ela já consegue ficar mais perceptiva do seu ciclo. Mais para frente eu vou explicar como que esse ciclo menstrual e como essa percepção vai fazer você descobrir os seus comportamentos em todas as fases do ciclo menstrual. Como esses comportamentos vão poder te ajudar no relacionamento humano, vão poder te ajudar no seu trabalho, na sua maternidade, no seu relacionamento em casa, com a família. Então vamos partir do princípio que você precisa realmente no início ter essa disciplina de anotação. Nossa, mas isso é muito ruim. Algumas mulheres podem dizer, né? Nossa, mas isso é muito ruim. Depende do quanto que você vê como prioridade na sua saúde. Porque o método, como eu já disse, ele é natural. O que acontece no nosso útero no período menstrual? O útero, ele tem uma camada que é chamada de endométrio, e esse endométrio, ele é como se a camada do endométrio fosse descamando, e aí sim acontece o sangramento. E a sensação que a mulher sente no cérvix, na vulva ou até mesmo na calcinha é uma sensação de molhada. Então, quando você for fazer a anotação, você coloca a sensação molhada e você pode especificar que está menstruada. O que vai acontecer dali para frente?
Quando a mulher está menstruada, ela está com o canal aberto. Então, muitas das mulheres não sabem ou acreditam que durante a menstruação não tem perigo de engravidar. Isso é um grande mito. Dentro do método Billings, toda a sensação que a mulher tem de molhada tem grande chance de ser um período fértil. O que o método Billings tem de diferente é que a mulher, o comportamento da mulher, ele se altera de acordo com o estresse, de acordo, por exemplo, com um problema físico, de saúde. Isso altera toda a fisiologia feminina, podendo alterar também o ciclo menstrual. Além disso, a gente tem a influência lunar, que também vou explicar para vocês que muitas vezes a mulher, dependendo do ambiente que ela vive, ela modifica esse ambiente, dependendo das experiências que ela está vivendo naquele momento de vida, pode também interferir na influência da lua sobre o ciclo menstrual. Muitas vezes a mulher acha que ela não vai engravidar no período menstrual e ela pode estar logo na sequência, terminou o período menstrual, ela começa a ovular, ou ela pode até confundir a ovulação dentro do período menstrual. Então, dessa forma, se tiver alguma alteração e a mulher não é regulada, o que vai determinar é justamente essa sensação do muco. A menstruação, ela tem aí, cada mulher tem um tempo de menstruação. Tem mulheres que têm aí 2, 3 dias e tem mulheres que têm até 7 dias de menstruação. Após a menstruação, o cérvix é fechado com um tampão. É um muco espesso que forma uma espécie de uma rolha. E ela justamente serve para proteger todo o processo de ovulação da mulher, para a fecundação. Então, quando a mulher tem essa rolha, como se fosse uma parafina, uma rolha mesmo, e esse muco ele é bem espesso, não passa o espermatozoide, então protege a mulher de infecções e também de uma possível gravidez. Vai ter um momento certo, vocês vão perceber no decorrer da nossa conversa, que vai ter um momento certo onde toda a estrutura feminina vai ajudar, inclusive, essa fecundação. Mas agora, o que vai acontecer? A gente vai ter a reparação dessa descamação e, ao mesmo tempo, a gente tem uma glândula chamada de glândula pituitária e ela vai secretar um hormônio chamado FSH. Esse hormônio, ele vai também liberar o estrogênio. O estrogênio é o que traz para a mulher toda a atratividade para que ela possa escolher ou, digamos assim, caçar o seu macho. Então a gente não tem secreção, não tem muco. A calcinha fica seca, a vulva fica seca e a sensação do cérvix também é de secura. Além disso, quando o estrogênio ele é liberado, a temperatura corporal da mulher começa a aumentar. Existe um outro método chamado temperatura basal, onde a mulher, desde o primeiro dia do ciclo, que é o primeiro dia da menstruação, a mulher ela coloca o termômetro embaixo da língua. O ideal, do método é colocar na vagina mesmo, mas embaixo da língua é melhor do que, por exemplo, às vezes coloca embaixo nas axilas, mas o melhor lugar para se colocar o termômetro para calcular a temperatura basal é na vagina. Porém, a gente utiliza muito no início o método da temperatura basal como complementar ao método Billings, porque vocês vão inclusive verificar que eles têm sincronia entre eles. Então, o que acontece? Nesse período, se você anotar, você coloca embaixo da língua. E por que a temperatura basal? Porque a mulher, quando ela está dormindo, e é a primeira temperatura do dia e ela tem que estar em extremo repouso. Então, o que a gente pede? Que a mulher coloque o termômetro embaixo do travesseiro e quando ela acordar, ela vai pegar o termômetro, vai colocar embaixo da língua, vai esperar esse termômetro apitar e aí ela vai anotar num caderninho todos os dias qual é a temperatura. Porque o estrogênio, ele esquenta o corpo da mulher. E aí, inclusive, ela fica mais atraente mesmo. A gente vai falar um pouquinho sobre a atração, entre homem e mulher, vocês vão entender por que a mulher fica mais atraente. E aí, o que acontece nesse período? Aquela parafina que eu falei, ela começa a ficar, como o corpo esquenta, ela começa a derreter. Então, você começa a sentir o início de um muco. Nesse período, onde o estrógeno está se elevando, está crescente, você começa a sentir o muco diferente. Tem um outro muco que ele é responsável para recepcionar o espermatozoide. Então, ele vai filtrar os espermatozoides que não são funcionais.
de forma que eles levam para os filamentos, assim, vou mostrar para vocês uma imagem agora do cérvix. Vocês podem perceber que ele tem vários filamentos, assim. Esses filamentos, eles também ajudam nesse filtro. Então esse muco, ele vai fazer com que os espermatozoides entrem, aqueles que não são funcionais, entrem nesses filamentos e o corpo feminino fagocita os espermatozoides que não são bons. Então, o que acontece? Existe esse muco de filtro, existe um muco também que recepciona os espermatozoides e nutre, e ajuda a nutrir esses espermatozoides, de maneira que a mulher consegue segurar até 5 dias os melhores espermatozoides, né? Aqueles mais resistentes, porque eles são nutridos também por um tipo de muco. Tudo isso que eu tô falando é muito técnico, existe a técnica assim, ela é bem ampla, existe um livro, é quase uma bíblia, onde você vai ver nomes técnicos de cada muco. O que eu tô querendo mostrar para vocês é de forma didática e como é bonita a natureza, né? Como é bonita essa natureza da fertilidade. E assim, às vezes a gente fica até sentido de perceber que as mulheres não têm nem noção do que acontece no corpo delas. Então, nesse período, o que tá acontecendo é esse monte de coisa, e a mulher, todo mês, ela passa por isso. Por isso que os comportamentos da mulher também são alterados. Por conta desse calor, desse aumento da temperatura, esses hormônios que são secretados, né, pelo nosso sistema reprodutivo. Então, dia a dia, durante todo esse período, a mulher começa a entrar no período fértil. Nesse período, o que é aconselhado para a mulher que quer engravidar? Que ela tenha relações dias sim, dias não. Por quê? Porque a mulher nesse período faz com que tenha uma matriz mais saudável, tanto do lado masculino quanto do lado feminino. A mulher, o homem vai concentrar espermatozoides mais saudáveis e a mulher também vai ter esse tempo de recepcionar os melhores espermatozoides para poder fertilizar. Para a mulher que não quer engravidar, esse período é um período onde ela não deve ter relações sexuais. Sim, esse é o maior problema que as mulheres falam do nosso método. Por quê? Porque ela precisa de ter uma certa abstinência sexual. Agora, a mulher que sabe um pouquinho mais da sexualidade, como a gente já falou, e sabe a diferença de sexualidade e genitalidade, vai perceber que a sexualidade não precisa necessariamente da penetração. Então, vocês podem ser criativos e pensar em outras formas de se relacionar. Então, nesse momento, é um período aí curto, de 5 a 6 dias, no máximo 7 dias, dependendo da mulher. A mulher que não quer engravidar, ela precisa ter realmente essa abstinência da penetração. Porque o que acontece? Ali no cérvix, a porteira está aberta. Além disso, ela tem mucos ali que vão ajudar a entrada dos espermatozoides. Alguns casais utilizam da camisinha masculina, camisinha feminina, tem várias, como a gente vai falar um pouquinho aqui sobre os contraceptivos, que são barreiras, né, físicas para que esse espermatozoide não chegue até o óvulo. Porém, o método em si, ele recrimina isso, ele fala que não deve usar o coito interrompido ou nem camisinha. Agora, o que a gente pode dizer dentro do método é que essa eficiência de 99% vai caindo conforme vocês não vão seguindo corretamente a forma de utilizar o método. Quanto mais escorregadio, quanto mais a sensação de molhado, mais próximo do que a gente chama do ápice da fertilidade, que dentro das nossas anotações é onde você vai perceber o seu período mais fértil daquele mês. Quando o folículo está bem maduro, está quase para liberar o óvulo, o que vai acontecer? Aquela glândula pituitária, ela também vai liberar o LH, que também secreta o hormônio da progesterona. O hormônio da progesterona, ela vai começar a preparar o útero para receber aquele embrião, né? Porque afinal, todo o ciclo menstrual é para receber o embrião. O que acontece? Assim que o óvulo sai do ovário, que ele dá aquele start, liberando a progesterona, automaticamente, no mesmo instante, aquele muco que estava líquido, ele fica espesso, automaticamente. Isso normalmente se dá entre 12 horas. Muitas vezes a mulher está super escorregadia à noite, quando ela acorda de manhã ela já tem a sensação de secura. É muito rápido. O que acontece também com a temperatura basal da mulher? Ela também drasticamente cai. Então assim, a mulher às vezes está com a temperatura lá em cima e como ela sabe que ela não está grávida, quando a temperatura dela começa a decair. A mulher que tem a fecundação, ela passa a ter uma temperatura igual. Então ela fica com a temperatura igual por um período
E aí, a partir do momento que essa progesterona começa a cair, o estrógeno começa a cair, e porque não houve fecundação, começa o processo de menstruação novamente. Na menstruação, a temperatura começa a cair, e então volta todo o ciclo menstrual, desde o início, como a gente começou a relatar aqui agora. Mas antes de finalizar, eu vou dar uma boa notícia. O que acontece depois do pico? A gente, no método, a gente dá uma segurança de 3 dias ainda de abstinência para aquelas mulheres que não querem engravidar. Então você calcula o seu ápice, no dia seguinte você ficou seca, significa que, por isso tem que fazer 3 meses, porque aí você vai ter essa sensação, nossa, ontem eu estava super escorregadia, hoje eu já tô seca. Então o que você vai contar? 3 dias a partir dessa sensação que você teve, contados 3 dias, aí tá liberado, não tem risco algum, já foi estudado, cientificamente comprovado que não tem risco de gravidez a partir desse momento. Porque, como eu falei, a partir do momento que sai a ovulação, você volta a ter aquela rolha. O que a gente coloca no método é uma margem de segurança. E dessa forma, o que acontece? Você pode ter relações sexuais dia, noite, quantas horas você quiser, quantos dias você quiser. Significa que vai dar uma média em torno de 10 a 14 dias direto que a mulher e o homem podem aí fazer a festa, digamos assim. Então, apesar de você ter um período de abstinência, você depois tem um período que você não precisa ficar controlando o horário ou se esqueceu ou não de tomar pílula. Você tem várias vantagens também nesse método. Dessa forma, o método de ovulação Billings é o melhor método natural que nós temos até o momento. O que pode acontecer? Se você está percebendo que o seu muco está saudável, a partir do momento que você tem um padrão diferente, significa que a sua saúde também está sendo interferida de alguma forma. Aí sim, você pode acionar o seu médico para investigar alguma alteração. Então, assim, é uma dica que eu dou para vocês. Esse método, ele é um método onde nós temos no Brasil inteiro e no mundo instrutores Billings. Eu não sou instrutora, eu tô aqui explicando para vocês porque eu utilizo esse método e foi para mim assim algo extremamente importante para minha autopercepção e meu desenvolvimento. Agora, se você quer começar a desenvolver o método, procure um instrutor Billings. Eu vou colocar um site aqui embaixo para vocês, é só vocês entrarem nesse site e lá tem a relação de todos os instrutores Billings do Brasil e do mundo. É isso, gente. Agora a gente vai dar continuidade com um outro tema que tem tudo a ver com o método. Bússola comportamental.